Boa noite a todos. Todos bem? Felizes de estarem aqui? Que bom, eu também. Então vamos tratar hoje um pouquinho. Vocês viram o tema que a gente vai tratar hoje? Chegaram a ver? Foi divulgado? Presença divina, presença de Deus nas nossas vidas. Minha primeira pergunta para começar a nossa conversa hoje é a seguinte: vocês sentem a presença divina? Mas sem falar assim da boca para fora, né? Porque a gente acostumou o nosso pensamento, a nossa matriz mental, ao longo de séculos, construindo a religiosidade, a relação da criatura com o Criador, a gente acostumou muito a rituais, né? Então aí a gente, naquela ritualística, por exemplo, ainda hoje, há religiões que têm a cultura do temor a Deus. Então, aquela religião estimula as pessoas a terem medo de Deus. Né? De um Deus que pode pesar a mão, um Deus que pode ser rigoroso, um Deus que pode castigar. Então, muitas vezes eu digo que confio em Deus, que acredito na presença dele, que acredito na solicitude dele, mais por temor do que por um sentimento livre de conexão. Então, reflita um pouquinho sobre isso. Quanto você, de fato, confia na presença de Deus na sua vida? Não como uma forma automática. Não como um automatismo. Não, eu não posso duvidar da presença de Deus, porque vai que ele escuta. Né? E às vezes eu não tenho essa consciência nessa existência, mas em outras vidas, isso foi tão incutido na minha mente que vem como um automatismo mental. E eu não percebo o quanto eu estou nesse automático ainda. E para trabalhar esse tema hoje, eu vou trazer para vocês uma experiência que aconteceu com uma amiga e cliente. Uma experiência que foi dolorosa e que me fez refletir muito sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Essa cliente, ela já é cliente minha há quase 20 anos. É uma pessoa muito querida, eu gosto muito dela, a gente se dá muito bem, é uma pessoa que eu tenho muita admiração. E ela, casada com 2 filhos, os 2 já adultinhos, né? Quase adulto, 20, 21 aninhos, né? E a vida corria bem, corria feliz. O esposo trabalhava, ela se dedicava mais ao lar, o filho também trabalhava, morava junto com eles ainda, ajudava nas despesas domésticas, e estava todo mundo feliz e saltitante. Até que um belo dia, o filho com 20 anos, 21 anos, estava indo trabalhar de moto e não se sabe o porquê, nem quais os motivos. Ele chocou na traseira de um caminhão e desencarnou na hora. E essa mãe perdeu o chão. Perdeu o chão. Ela perdeu o chão assim, nitidamente. Você via no semblante dela uma queda emocional que sugou todas as energias dessa mãe. Todas as energias desse espírito. Ela me procurou, acolhi, conversamos, entramos com aquilo que precisava entrar juridicamente falando, inventário, pedido de pensão por morte, já que ele também concorria com as despesas da mãe, então podia tentar colocar ela como dependente econômica dele, e etc. Judiciário é uma coisa amorosa mesmo. Os meses se passaram. Estávamos caminhando bem com o inventário e de repente ela me procura desesperada. Porque não havia acabado o inventário do filho ainda, não havia saído pensão por morte, muito provavelmente nem vai sair, porque provar a condição de dependência da mãe para o filho é o ó do borogodó, né? E aí ela me procurou desesperada porque o marido teve um infarto fulminante e desencarnou também. O inventário do filho nem tinha acabado e ela já tinha que fazer outro inventário.
A pensão por morte do filho nem tinha acabado. E ela já estava tentando entrar com outro pedido de pensão por morte. E detalhe que eu falei no começo, os dois eram os únicos provedores do lar. Então ela ficou, de repente, sem o marido, sem o filho e sem o suporte econômico. Ah, oi, Júnior! E sem o suporte econômico. Então vocês conseguem imaginar o quanto isso pesou para esse espírito? Agora só uma pausa aqui para a gente refletir um pouquinho. Foi por acaso? A gente volta agora para a nossa reflexão. Ela é evangélica. E aí ela me procurou agora recentemente, já entramos com as outras papeladas, todos. Ela me procurou recentemente e falou assim, ai, Juliana, eu tô tão aflita. Cada um fala uma coisa. Eu não sei em quem acreditar. Eu falei, mas o que está te afligindo, minha filha? Não, é porque uns falam isso, outros falam aquilo, eu não sei, eu fico tão na dúvida, eu estou sem chão, porque meu marido era quem era o meu suporte, agora eu não tenho mais ele, eu não sei o que fazer. Eu falei, mas do que você está... Ai, não sei, é muita gente falando na minha cabeça. Isso é um parênteses para a gente refletir também, né? Porque a gente tem muito formato para a vida dos outros. E a gente tem que tomar um cuidado da opinião, porque é muito formato. Né? E acaba, às vezes a gente acha que está ajudando e acaba prejudicando. Ela estava aflita porque era tanta gente falando na cabeça dela o que ela tinha que fazer, como ela tinha que fazer, que ela estava desesperada. Aí eu falei assim, minha filha, me diga uma coisa, porque aí eu percebi que ela precisava mais da Juliana amiga do que a Juliana advogada. Eu falei, minha filha, me diga uma coisa, você confia em quem? Fala uma pessoa que você confia para mim. Ela falou assim, eu confio na minha filha, que sobrou do grupo familiar, pai, mãe e 2 filhos. Você confia na sua filha? Confio. Você confia em mais alguém? Ela ficou pensando um tempo. Eu não sei, Juliana. Eu confio na minha filha mesmo. Falei, tá bom. E em Deus, você confia? Aí ela falou, confio. E foi rápido assim, tá? Confio, claro que eu confio em Deus. Maravilha. Você acredita em Deus, então? Acredito, claro. E o medo de falar que não, né? Claro que eu acredito em Deus. Você também acredita que Deus é mais inteligente que você? Claro! Você acredita que Deus é mais bondoso do que você? Claro que eu acredito. Tá certo. Você acredita que Deus vê tudo o que acontece e que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus? Acredito também. Você confia em Deus ao ponto de, se a vontade dele for diferente da sua, você concordar com ele do mesmo jeito? Ela deu uma titubeadinha assim. Confio. Falei, bom, então tá tudo certo. Então não sei por que você tá aflita. Porque se não cai uma folha de uma árvore, sem que seja da vontade de Deus, você já tá fazendo a sua parte, já tá aí com os processos, já tá cuidando de tudo, blá, blá, blá. Não tem como você mandar na vida e na morte. Não tem como você trazer o marido de volta, o filho de volta. Deus é muito mais inteligente que você, muito mais amoroso que você, muito mais bondoso que você, sabe tudo o que está acontecendo. Se você tem certeza disso, agora é só ficar tranquila, porque o cara é bom nisso. Ele vai dar conta. Aí ela deu uma respiradinha, assim, deu uma aliviada. Você tem razão, doutora, concordo com você. E aí ela, né? Eu vou me acalmar mesmo, não vou ficar dando tanto ouvidos, e blá, blá, blá. Quanto tempo vocês acham que durou esse alívio dela? E por quê, gente? Porque a confiança na presença de Deus está aqui ainda. Não está aqui no coração. E muitas vezes ela está aqui, pautada em
experiências anteriores, como a gente comentou no começo, mais no medo, na ansiedade, no medo de Deus pesar a mão com a gente, do que, de fato, numa conexão de amor, como Jesus propôs lá atrás. Porque Jesus foi o que inaugurou a ideia de que Deus não é só Deus, ele é Pai. E Pai ama. Não é? Então Jesus inaugurou essa ideia para a gente há 2000 anos atrás, mas a gente andou deturpando um pouco essa ideia no caminho e começou a se apegar ainda às velhas escrituras que diziam que Deus se zangou, Deus irou, Deus pesou, Deus maltratou, Deus exterminou. Até João Evangelista, quando foi preparar o caminho para Jesus ir lá pregar na Samaria, passar pela Samaria, na verdade, né, porque ele estava em destino a Jerusalém, ele vai lá e fala para Jesus assim: Senhor, fomos lá na Samaria e ninguém quis dar hospedagem para o Senhor. O Senhor gostaria que a gente pedisse agora para Deus para jogar bolas de fogo na Samaria, para que eles aprendam a dar... João Evangelista estava ali acostumado nas escrituras, daquele Deus que se zanga, que se ira, que se revolta, que destrói, que quebra. E muitas vezes nós estamos arrastando isso há séculos. Então, é fácil a gente falar sobre... eu confio na presença de Deus quando está na calmaria aqui, né? Agora, na hora que arrocha o parafuso, aí a gente vai ver se a gente confia ou não, se a coisa está só aqui ou se ela já desceu para cá. Porque quando o Espírito, ele construiu confiança em Deus, quando ele construiu entrega, porque quem confia se entrega. Você já viu criança? Criança pequenininha, o pai está brincando com a criança na sala, a criança sobe no sofá, o pai fala, pula aqui no pai. O que a criança faz? Ela não fica assim, né? Bom, deixa eu ver aqui a direção do vento, calculando a metragem, acho que se o meu pai não me pegar, vou desborrachar o nariz no chão. Não, a criança vai e se joga. E o pai que lute. E cate a criança no ar. Porque a criança confia. Por isso que Jesus falou, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque é deles, o reino do céu é de quem se lhes assemelha. Lembra? Porque esse reino dos céus, que é essa pacificação interna do Espírito, que já construiu conexão com Deus, só é possível quando você confia. Quando você se entrega para Deus. Tô me jogando, hein, meu pai? Até eu tenho uma analista que trabalha comigo há muitos anos, e ela fala para mim assim, que fé é mais ou menos assim, a gente põe o pé primeiro, Deus põe o chão depois. Eu confio tanto que eu boto o pé, Deus vem com o chão. Enquanto a gente não constrói esse nível de confiança, a gente não alcança o reino dos céus, a gente não alcança esse estado de paz de espírito, que não importa o que aconteça conosco, nós estamos serenos, porque sabemos que alguém muito maior cuida de nós. Agora, o Espírito da Verdade, ele trouxe uma contribuição absurda para a gente aqui na Terra, para a gente desenvolver essa confiança em Deus que desce daqui para cá. Quando a gente vai estudar as obras básicas, a gente vê lá na questão 1 a 16 do Livro dos Espíritos, um compêndio maravilhoso de compreensão sobre Deus, que Kardec pergunta ao Espírito da Verdade e ele responde. Kardec não tinha dúvida sobre a existência de Deus, mas muitos de nós têm. Por que Kardec não tinha dúvida? A primeira questão, ele já não pergunta assim, Deus existe? Qual que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Ele parte da ideia de existência. Ele não parte de uma dúvida. Ele parte da ideia de que existe. Agora, ele quer entender um pouco mais. O que é isso? O que é? É gente, não é gente? Uma energia, uma inteligência? O que é? E o Espírito da Verdade responde o quê? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, vamos guardar essa teoria, tá? Por quê? Mais para frente nós vamos desenvolver esse raciocínio.
Muitos de nós não conhecem, não têm certeza da existência de Deus como Kardec tem. É só a gente passar por um aperto, igual está passando essa minha amiga, que a gente começa assim, mas será que Deus existe mesmo? Será que ele existe mesmo? Porque eu faço prece, parece que ele não escuta. Eu peço as coisas, ele não dá. Será que ele existe mesmo? Eu nunca vi. Nunca ouvi. Será que existe? E ó, se vocês aqui estão me ouvindo, se alguém aqui está me ouvindo e pensou, já pensei isso, não se envergonhe, isso faz parte do nosso estágio evolucional. Nós estamos avançando para criar conexão. Tá? Então, às vezes, na hora do arroxo mesmo, a gente começa assim, ah não, Deus não existe, porque não é possível. Olha o que está acontecendo na minha vida. Está tudo errado. E às vezes o que está acontecendo na sua vida agora é uma injustiça mesmo. Mas existe injustiça, não injustiçado, né? Então o que está acontecendo na sua vida agora, às vezes você olha agora e você fala, nossa, mas eu não dei causa a isso, eu não fiz nada para isso acontecer, isso aí está desgraçando a minha vida, fulano está errado, tá mesmo. Tá mesmo. Mas injustiçado não existe, porque você pode não ter dado causa agora, mas você deu em outro momento. E hoje que a gente conhece a reencarnação, a gente já está entendendo. Então, injustiçado eu não sou. Eu estou me reorganizando. E esse é o meu grande plano de amor. A gente pensa em plano de amor porque pensa em plano de felicidade. Não é. Plano de amor numa reencarnação é aquilo que te conduz para futuramente ter felicidade. Às vezes agora vai doer. Não é? Às vezes você precisa fazer uma cirurgia porque você está com tumor, vai doer, mas tira o tumor. Então, né, para a gente ir já conectando com a ideia. Então, como nós ainda não temos essa certeza tão construída como Kardec tem, na questão número 4 do Livro dos Espíritos, Kardec ele faz uma pergunta assim, ó. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E aí a resposta do Espírito da Verdade é num axioma, uma equação, né? Uma teoria, que vocês aplicam em suas ciências. Não há efeito sem causa. Procurem a causa de tudo, o que não é obra do homem, a vossa razão vos responderá. Então, assim, quando a gente fala de lei de gravidade, então alguém viu a maçã caindo e pensou, as maçãs do mundo todo caem. Elas não saem voando. Se alguém viu macieira soltando maçã voando, você me avisa. A gente fica preocupado. Né? Então elas caem. Né? Como nós temos na ciência o axioma, todo efeito tem uma causa, por qual causa a maçã cai no chão? Lei de gravidade. Foi assim que se descobriu que existia uma lei natural que atraía as maçãs para o chão. Por quê? Porque todo efeito tem uma causa. Volta lá na questão 1 de novo do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Guarda de novo isso aí que nós vamos desenvolver mais ainda, tá? Então, tudo que existe foi criado por Deus. Vamos desenvolver agora um pouquinho mais essa questão da criação. A gente hoje modifica melancias. Já viram melancia quadrada? Quadrada e sem semente. Coisa esquisita, né? Então, a gente faz um monte de modificações. Mas alguém já inventou uma semente de melancia do zero? Alguém já inventou uma semente de laranja do zero? E isso porque eu não estou falando de constelações, tá? Eu estou falando só do que aqui. Porque assim, ó, se a gente vai pensar que toda causa tem um efeito, então todo efeito tem uma causa, a gente afasta um pouquinho da Terra, assim, ó, e a gente começa a pensar, né? Aconteceu isso com o Chico. Chico queria entender muito sobre a origem do universo,
E como Deus criou todas as coisas, ele falou pro Emmanuel, Emmanuel, dá uma luzinha, sou tão curioso, né? O Emmanuel falou para ele, não, mas Chico, você não tem capacidade de entender, né? Não, mas eu queria muito, Emmanuel. Bom, então tá bom. Aí o Emmanuel falou, desliga do corpo aí, vambora. E começou a puxar o Chico para fora da Terra. Na hora que ele vai puxando para fora da Terra, o Chico vai afastando assim, ele vai vendo a Terra ficar pequenininha, aí passa uma lua, uma estrela, um planetinha, aí passa uma constelação, passa... Ele foi vindo um negócio, e o Emmanuel falando, e aquela coisa grande assim, ele virou e falou assim, Emmanuel, acho que está na hora da gente voltar a tomar um cafezinho com pão de queijo, né? Porque tá demais para a cabeça do mineiro, né? Então, não estou nem falando de tudo isso que o universo nos traz de grandiosidade, que a gente não tem dúvida nenhuma de que não foi nem o homem que criou. Não estou nem falando disso. Vamos falar da semente da laranja, ok? Então, eu tenho uma semente de uma laranja. Quando eu planto uma laranja, descobri ultimamente que eu sempre fui da teoria do laranja raiz, tá? Laranja raiz, você plantou, ela leva 10 anos para dar fruto. Para ela crescer o suficiente, dar a primeira frutagem dela lá, né? Completa, né? 10 anos. Mas hoje eu já descobri que o homem descobriu, ele não inventou, que existe uma enxertia que você adianta os primeiros frutos para 1 ano e meio, ó. Antes a gente tinha que esperar 10 anos, agora a gente espera 1 ano e meio e já começa a receber os frutos. Mas 1 ano e meio ou 10, eu ponho uma semente no chão, certo? Ela vai crescer, crescer, crescer. Depois de um tempo ela vai dar laranja. Quantas laranjas um pé de laranja dá? Quantas laranjas vocês acham? Um pé de laranja robusto, daquele que já está ali, umas 200, 300 laranjas. Voltando na laranja raiz, porque tem laranja que não é raiz, né? A laranja raiz, quando você corta ela, quantas sementes tem lá dentro? Umas 10, mais ou menos, não é? 10 sementes vezes 200 laranjas, eu estou falando de quantos novos pés de laranja? Olha que coisa incrível. Deus não só inventou a laranja, como ele inventou um jeito de acabar com a fome da terra. E o que é incrível é que a gente ainda passa fome. Com tanta terra para plantar, uma laranja que dá 10 pés cada laranja, e cada pé me dá mais 200, 300 laranjas, como é que tem fome na terra? Deus é tão bom, a solicitude dele com as criaturas é tão enorme, a providência divina é tão amorosa, que está sobrando comida. Quando falta na mesa é que o egoísmo do homem interfere na natureza. Pensaram? Uma vez também, eu inventei de plantar um pé de alface. Já falei para vocês? Pé de alface? Inventei de plantar um pé de alface. Eu falei, eu vou aprender a plantar alface, porque se eu for expurgado por um mundo de expiação e prova mais atrasado que esse, pelo menos eu chego lá sabendo fazer alguma coisa, né? Porque inventar a roda, acho que eu não vou ter essa capacidade, sabe? Inventar carro também não, celular, então piorou, nem sei como é que se liga essas coisas, que dirá inventar, né? Então, pelo menos plantar alface, né? Eu falei, eu vou lá e ensino, né, os mais atrasadinhos lá que eu já sou expurgada, já avancei um pouco mais, a plantar alface, olha que coisa. Resolvi plantar alface na minha casa. Plantei alface, não sei se vocês já tiveram essa experiência, você vai arrancando as folhas, elas são grandes assim, né? No começo, né? Você vai arrancando as folhas, vai consumindo. Conforme o pé você vai arrancando, as novas que nascem menores. Sabe aquele caule que vem dentro do alface, aquele durinho? Ele vai crescendo, gente. Incrivelmente, ele cresce. E aí, conforme você vai consumindo as folhas, elas vão ficando menores. E o pé, aquele caule vai crescendo, crescendo, crescendo. Ele fica mais ou menos do chão até aqui, assim, ó. Ele fica alto. Aí chega uma hora que não dá pra você comer mais o alface. Ele vai amargando e ficando pequenininho assim, ó. Não tem como você comer a folha mais. E aí, na ponta daquele caule, começa a nascer um monte de filetinhos mais fininhos, e na ponta solta igual aquela plantinha dente de leão, sabe, que a gente assopra assim, e sai por aí um monte de sementinha? É igual aquilo. Aí eu puxei para ver e era um monte de sementinha.
Olha que legal. Eu falei, olha só que a semente de alface não vem do saquinho do CEAGESP, né? Ela vem do alface. Descobri como é que vinha a semente do alface. Eu falei, olha, quando eu for expurgada, eu vou saber de onde vem a semente. Aí tá. E não só isso. Deus é tão bom que eu fui pesquisar quantas sementes um pé de alface era capaz de dar. E pasmem, é capaz de dar até 1.000 sementes. Um pé, 1.000 pés. Olha que incrível. E não só isso. Deus não só inventou a semente que gera mais 1.000 alface, como ele ainda deu um jeito desses alfaces se plantar sozinho. Bate um vento, leva um negocinho, o algodãozinho voa, cai em outro lugar, nasce um pé de alface. E assim a natureza. Isso foi o homem que inventou? Olha que coisa esplendorosa. É esplendoroso pensar nisso. Aí você vai ler lá o capítulo 2 do livro A Gênese, Kardec vai falar um pouco sobre a providência divina. Ele vai explicar um pouco sobre essa ideia de Deus. E aí ele vira e fala assim, muitas pessoas acham que porque elas nunca viram Deus ou nunca ouviram Deus, elas podem duvidar da existência dele. E aí ele fala assim, quando você pega um quadro de um pintor exímio, você nunca imagina que aquele quadro surgiu do nada. Você nunca viu o pintor. Vamos imaginar aqui um quadro do Leonardo da Vinci. Ok? Faz de conta que aqui tem um quadro do Leonardo da Vinci. Vocês conheceram Leonardo da Vinci? Já viram ele? Nessa encarnação, tá? Outras não vai. Nessa encarnação, vocês viram Leonardo da Vinci? Não. Ouviram ele, assim, falaram com ele por telefone? Não. Mas quando vocês olham para o quadro do Leonardo da Vinci, vocês imaginam assim, nossa, o nada é ótimo, ele é super talentoso, ele fez esse quadro? Não, você imagina, alguém pintou. E não só alguém pintou, você também imagina, o cara era bom. Porque não é todo mundo que é capaz de pintar um quadro igual o Leonardo da Vinci. Então você já deduz que aquele efeito quadro tem uma causa, pintor. E você também, pelas características daquela criação, você deduz as características da causa, do pintor. Quadro lindo, exímio pintor. Olha a nossa natureza. Tudo que o homem não fez. Que lindo que é. Que maravilhoso. Quem será esse pintor? Será que dá para duvidar dele só porque a gente não escuta? E aí Kardec arremata dizendo assim, duvidar da existência de Deus diante das evidências da sua existência é o mesmo que acreditar que o nada pode fazer alguma coisa. Então nós já estamos aqui, envolvidos nessa atmosfera de conhecimento da doutrina espírita, entendendo que não dá para duvidar da existência de Deus. Mas aí a gente fica assim, mas eu faço prece e o cara não me responde. Ou eu peço e ele não dá. Então será que ele está me vendo? Às vezes ele até existe, mas ele está tão ocupado lá em cima que ele não consegue me ouvir aqui embaixo. Né? E a gente fica pensando, ele não me atende, ele não me... É um pensamento natural da nossa fase, ainda infantil como espíritos. Aí, de novo, capítulo 2 do livro A Gênese. Antes, eu achava que Deus, ele sabia mais do que a gente, porque ele estava como se fosse em cima de um morro. E em cima daquele morro, ele conseguia enxergar todo mundo embaixo. Então, ele conseguia ter uma visão melhor que a nossa. E aí eu pensava, então o cara tá lá em cima, né? Ele tá vendo, tal. Mas depois que eu li o capítulo 2 do livro A Gênese, eu descobri que ele não tá lá em cima. E a gente às vezes faz uma força para prece subir, né? A gente faz aquela até cara feia, assim, Senhor, né? Aquela força para prece subir, né? Kardec fala assim, que a gente não tem
capacidade de compreender Deus. E muitas vezes fazemos uma leitura errada sobre Deus, porque nós fazemos uma leitura a partir das nossas lentes e da nossa capacidade. É por isso que nós por muito tempo acreditamos num Deus zangado, porque nós ficamos zangados. Num Deus raivoso, porque nós ficamos com raiva. Num Deus que se vinga, porque nós nos vingamos. Essas são características humanas. Mas Deus não, Deus extrapola tudo isso. Deus é a inteligência suprema. Não existe inteligência maior do que a dele. Ele é a causa primária de todas as coisas, de todas as criaturas. Portanto, ele é o Pai. Então, ele não só é inteligente, mas ele ama. Ele ama. Agora, imagine, a gente ama os nossos filhos. Com que solicitude nós cuidamos dos nossos filhos? Com que cuidado nós pegamos eles na tenridade para não machucar? Prestamos atenção no chorinho. Ai, será que é cólica? Será que é fominha? Será que é soninho? Com que solicitude nós cuidamos deles mesmo depois de adultos? Agora, pega este amor que a gente tem, que ainda é um amor bobo, um amor muitas vezes egoísta, um amor muitas vezes voltado para o ego, e multiplica ele infinitamente. Esse é o amor de Deus. É ao infinito. E Kardec, então, fala que, ante a pobreza da nossa capacidade de compreender Deus, muitas vezes a gente duvida, mas ele fala que se a gente pudesse fazer um comparativo muito pobre, mas que pudesse nos ajudar nesse estágio a compreender, o comparativo que ele faria era o seguinte, que o pensamento de Deus era como um fluido tão sutil, que é o fluido que deu origem a tudo, porque Deus é a causa primária de todas as coisas, então ele é esse fluido, o pensamento de Deus é esse fluido, onde está mergulhada todas as criaturas e todas as coisas. E não só isso. Então, assim, ó, nós estamos aqui. Será que isso parece fluido cósmico universal, né? Então, é o pensamento de Deus, né? Aquele pensamento criador, aquele hálito divino. Então, nós estamos aqui todos mergulhados no pensamento divino, ok? Mas não é só isso. Kardec fala que esse fluido é tão sutil, que ele é capaz de penetrar todos os nossos poros. De entrar nas fibras da matéria, do corpo espiritual, do corpo semimaterial. Ele penetra tudo. Então, onde está Deus? Em nós. Em nós. Em toda parte. Deus olha a gente com um amor que a gente está começando a chamar de empatia e a gente não entendeu direito, porque quando nós vamos olhar o outro, a gente olha daqui, certo? E o outro está aqui, ok? Eu olho daqui e falo, se eu tivesse no lugar dele, eu teria feito diferente. Mas você está falando isso do seu lugar. Ok? O que é empatia hoje? Os estudos de empatia estão falando. Se colocar no lugar do outro, não é você falar o que você faria do seu lugar se você estivesse lá. É você se colocar no lugar dele. Para as histórias dele, com as histórias dele, as vivências dele, o caminho dele, as sandálias dele, para daí você pensar se você realmente faria igual ou diferente. É do lugar dele, não é do seu. Ok? Deus vê daqui. Deus sabe o móvel de todas as nossas ações. Por isso que o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que ele fala assim: muitas coisas aos olhos dos homens parecem simples coisas cotidianas, mas aos olhos de Deus constituem verdadeiros crimes. Porque Deus vê de dentro. Então ele sabe o que te moveu. Quer ver um exemplo bem banal para a gente entender isso? Uma pessoa que vem no centro entregar a cesta básica só para ser visto. E aí falam, nossa, fulano é tão bonzinho que entrega a cesta básica todo mês. E ele, ai, eu sou um espírito de luz. Ele está entregando mais pela vaidade do que pela compaixão com a dor do outro. Isso, nós aqui, desse lugar, a gente não consegue ver.
A gente só recebe a cesta e fala, não, como é bonzinho, né? Daqui, Deus sabe, ô meu filho, vai ter que trabalhar essa vaidade, né? Então, vamos ver, vamos dar um jeitinho, talvez na próxima encarnação, você passar uma vida com bastante privação, né? Para você ver o valor de estar na pobreza. O amor numa pedacinho de bolacha mordida que mamãe divide com você para os dois não morrer de fome, né? E aí você começa a enxergar o valor das pessoas não pelo que elas têm, mas pelo que elas são, pelo que elas são capazes de te doar de dentro de si. Olha que bonito. E aí a gente vem para a reencarnação e esse plano de amor é isso. Deus vê de dentro e planeja para a gente viver um ajuste conosco mesmo. Porque vocês estão encarnados no mundo de quê mesmo? Existe mundo feliz? Existe? Existe. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mundo de expiações e provas, tem os mundos atrasados, expiações e provas, tem o mundo de regeneração, que é o mundo de transição, depois do de regeneração, é o mundo feliz. Quem vive no mundo feliz é o quê? Olha que belezinha. Aí a gente vem para expiação e prova, quer ser feliz também. Aí é só acontecer alguma coisa que a gente não gosta na vida, a gente acha que Deus não está ouvindo as nossas preces. É só acontecer alguma coisa que não foi do jeito que eu queria, que não foi do jeito que eu pedi para Deus, e Ele não está me ouvindo. Ele não gosta de mim. Ele esqueceu de mim. Quando, na verdade, isso tudo é um plano de amor. As frustrações, as dificuldades, as enfermidades, as perdas dolorosas, são experiências de amor que Deus promove aos seus filhos, assim como na parábola do filho pródigo, que Jesus vem comparar o reino de Deus e Deus, aquela figura do rei, que o filho pede todos os bens do seu pai, vai, gasta mãos cheias, humilha esse pai, porque dentro da cultura judaica pedir todos os bens é o mesmo que desejar a morte dele, dilapida todos os bens a um ponto dele chegar numa situação de não ter o que comer mais, e passa a se alimentar das alfarrobas dos porcos, vivendo em meio a porcos, simbolicamente, né? Chafurdando na lama. Aí esse filho lá na lama, ele pensa, puxa vida, lá com meu pai, o último dos servos comia melhor do que eu tô comendo aqui na lama. E aí ele se arrepende, faz todo o caminho de volta, porque se ele for, ele vai ter que voltar. E chega no pai arrependido, porque ele humildemente não pede para ser perdoado e admitido como filho. Ele pede para ser admitido como o último dos seus servos. E como o pai o recebe? Retira o anel da família, coloca na sua mão, coloca um manto sobre o filho, manda matar um servo, um boi, né, gente? Não dos empregados, tá? Manda matar para fazer uma festa, para comemorar a volta do filho pródigo. Então Jesus está mostrando para a gente ali o quê? Nada do sofrimento que nos atinge vem da mão do Criador. Ele vem das ilusões da criatura, que sai achando que pode gastar mãos cheias, que está cheia de direitos, até o ponto em que chafurda na lama, se arrepende do que fez e retorna para se reorganizar. Então, tudo que acontece na nossa existência pode parecer injusto, mas eu não sou injustiçado. Portanto, o que a gente aprendeu hoje? Deus existe e cuida de nós o tempo todo. Para encerrar, Emmanuel, livro Pensamento e Vida, a última lição chama Amor. Ali, naquela última lição, Emmanuel diz que Deus ama, do verme ao arcanjo do mesmo modo. Já pensaram no verme? Pensem no verme. Deus ama. Eu estou falando direto em palestra pública. Sabe a formiguinha que
que sobe na mesa quando você está tomando café da manhã? Aquela formiguinha pequenininha que você não sabe de onde vem, parece que ela vem voando, ela materializa na mesa, né? Porque até 5 minutos atrás não tinha nenhuma. Daqui a pouco tem umas 4 andando na mesa, né? O que nós faz com as formiguinhas? Desencarnou. Não é? Esfrega o dedo, desencarnou. Olha só. Então, não sei se vocês sabem, mas Deus ama aquela formiguinha. E agora pesou, né? Pesou, hein? Óbvio que a gente vai precisar conviver em harmonia, né? O Chico, tem a história do Chico com as formigas, que o Chico estava com muita formiga dentro de casa, aí ele precisava organizar a bagunça ali, né? Ele chegou nas formigas e falou, olha, gente, eu vou dar uma semana para vocês irem morar lá fora, olha que bonito ali, né? Ó, tem uma árvore, um monte de folhinha, né? Igual uma formiga raiz, não precisa vir comer doce aqui dentro, né? Então, assim, uma semana, depois de uma semana eu vou pôr veneno, tá? E ele foi avisando, 7º dia, 6º dia, 5º dia. Quando faltou um dia, disse que tinha pouquíssima formiga. Ele falou, olha, vocês últimas teimosas, por favor, eu vou pôr veneno amanhã. No último dia, quando ele foi pôr veneno, tinha um pouquinho só de formiga. A maior parte já tinha ido embora. Ele falou, eu, hein? Foram tudo embora, já mudaram, desalojaram. Então, precisou ali no veneninho, pronto, resolveu. Mas é isso, Deus ama aquela formiguinha que a gente esfrega o dedo na toalha da mesa. Qual o tamanho do amor que Deus tem por você? Qual a possibilidade desse Criador não estar olhando para o que acontece na sua vida? Qual a possibilidade dele não ter um plano de amor para você? Então agora eu espero que, se tudo estiver na calmaria com vocês, não se esqueçam dessa palestra a hora que a prova ou a expiação bater na porta. Lembrem dela. Porque senão a gente fica no automatismo de achar que já acredita na presença de Deus. Mas a gente precisa trazer daqui para o coração. Que Jesus nos abençoe.